Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Nas últimas aulas a gente tratou do tema de estequiometria, então a gente passou várias aulas fazendo cálculos estequiométricos e agora a gente vai começar um novo tema que é a parte de termoquímica. A termoquímica basicamente é uma forma derivada, uma simplificação da termodinâmica. A termodinâmica é uma área do conhecimento que está relacionada à química e à física e trata das relações entre a calor e a energia em sistemas. Ah, no caso da termoquímica, a gente vai estudar uma parte muito limitada do conhecimento termodinâmico e a gente vai começar a ver isso a partir das transformações da matéria. Então, as transformações físicas da matéria e as reações químicas, elas normalmente são acompanhadas por liberação ou absorção de calor. E vários fenômenos conhecidos ilustram bem esse fato. Sabemos, por exemplo, que a gente precisa fornecer energia na forma de calor para que a água aqueça e se torne vapor. E no sentido inverso, a gente precisa liberar esse calor para que a água possa condensar e, se ela estiver líquida, ela possa entrar no estado sólido, ela solidificar. A importância de conhecer e controlar essas trocas de calor é muito grande, uma vez que as aplicações industriais, as aplicações ah, desses processos é muito útil para o nosso dia a dia. Por exemplo, a energia térmica do vapor da água era utilizada antigamente em locomotivas a vapor e hoje em dia ainda é usada para acionar turbinas nas termoelétricas. Você usa carvão no geral, ou madeira de alguma forma, uma fonte de combustível para queimar, para aquecer a água. O vapor de água faz com que turbinas sejam acionadas e essas turbinas geram corrente elétrica e aí a gente obtém energia elétrica a partir da queima indireta de combustível, né? Que acaba encarecendo a conta de luz e poluindo o meio ambiente. Então, só para a gente lembrar lá do primeiro ano, quando a gente tinha esse esquema aqui de estado físico da matéria, nós temos aqui o gás, líquido e sólido. Quando a gente tem um sólido, ele funde, ou seja, ele entra em fusão, se torna líquido, ele vaporiza e se torna gás. Ou o gás se condensa e se torna líquido e solidifica e se torna sólido, ou ainda ocorre a sublimação ou a ressublimação, que é a passagem direta do sólido para o gás ou do gás para o sólido. Então a gente tem aí esse tipo de processo. As reações químicas que liberam energia, por exemplo, a queima de carvão, queima de madeira, queima de qualquer material, libera energia na forma de calor, libera energia térmica. A queima de uma vela produz luz. A reação química de uma pilha produz corrente elétrica. O motor de um automóvel, a queima da gasolina ou do álcool ou do diesel, por exemplo, produz energia mecânica, que é energia cinética. No caso das reações que absorvem energia, a gente deve fornecer energia, por exemplo, para cozimento dos alimentos. O sol fornece luz, que é necessária para a fotossíntese, para que os vegetais possam crescer. Com a energia elétrica, a gente pode provocar uma reação de cromagem para um para-choque, por exemplo, ou fazer uma eletrólise para produzir gases. Uma pancada violenta, por exemplo, a energia mecânica pode iniciar a detonação de um explosivo, uma dinamite, por exemplo, nitroglicerina, que é um explosivo mais antigo. Então, a termoquímica ela estuda as quantidades de calor liberada ou absorvida durante as reações químicas. Então, nas reações químicas que tratam desse tema, a gente vai ver muito a absorção ou liberação de calor. Então, como a gente vai tratar de energia
na forma de calor seja liberada ou absorvida, então a gente primeiro precisa tratar e saber o que é calor, né? Então, o calor é sem dúvida a forma mais comum de energia que acompanha as reações químicas. E em todos os processos do nosso dia a dia a gente tem transferência de calor, né? Seja quando a gente vai aquecer água para fazer algum alimento, seja quando a gente vai ah, colocar alguma coisa na geladeira. Quando a gente toma banho, a nossa pele ela absorve ou libera energia para a água evaporar, por exemplo, a água que fica, resquício de água que fica na nossa pele. Então, voltando aos exemplos da primeira coluna, dessa tabela que eu mostrei agora há pouco, a queima de carvão, por exemplo, libera CO e CO2 e calor, né? As velas, elas foram inventadas para produzir luz, mas elas também liberam calor. Se a gente colocar a mão próxima à chama, vai ter calor sendo liberado. As baterias elétricas, elas também liberam calor à medida que a reação se processa. A gente utilizar muito, por exemplo, um computador, um celular, um tablet que usam esses dispositivos, a gente vai perceber que eles vão começar a aquecer à medida que eles são mais utilizados, né? O motor do automóvel, apesar de ser utilizado para a movimentação do veículo, ele libera calor, já que o combustível é queimado dentro dele. Tudo isso está relacionado às características termoquímicas dos materiais. E isso tudo é estudado por uma parte chamada calorimetria. Então, primeiro, o calor é a energia que se transfere, energia em trânsito. Ou seja, a energia que é transferida de um corpo para o outro, que é diferente de temperatura. Calor e temperatura são duas coisas diferentes. Temperatura é a medida da agitação térmica das moléculas, da estrutura da matéria. Calor é a energia que é transferida entre a estrutura da matéria, né? Então são duas coisas totalmente diferentes. E a calorimetria é o estudo e a medida das quantidades de calor liberadas ou absorvidas durante os fenômenos físicos e ou químicos. Então, nesse ponto, é muito importante a gente lembrar que a diferença entre a quantidade de calor e temperatura, que é o que eu acabei de falar, né? Vamos, por exemplo, imaginar o seguinte: eu tenho dois beckers com 1 e 2 litros de água, respectivamente, em ebulição e ao nível do mar. A temperatura é a mesma, 100 graus, mas nos dois casos, no entanto, a quantidade de calor no segundo, né, que tem 2 litros, é o dobro da quantidade de calor do primeiro, já que a quantidade de água é o dobro. Ó. Se a gente pegar, tem dois beckers aqui, um com 1 litro, outro com 2. A temperatura é a mesma, mas a quantidade de calor que eu preciso fornecer para esse aqui é muito maior do que para esse aqui, ou seja, esse aqui é o dobro desse. Então, note que a temperatura está igual, a agitação térmica das moléculas é a mesma, mas a quantidade de calor ela é diferente. Então, só por esse exemplo aqui, a gente pode perceber que a quantidade de calor ela está relacionada à massa dos materiais. E, portanto, a gente precisa de uma expressão matemática para descrever esses valores e entender como que esse processo funciona. Então, para isso a gente vai precisar de unidades. As unidades que nós costumamos expressar o calor é caloria. A gente escuta falar de caloria em diversas aplicações. A principal delas é com relação à nossa alimentação, né? Cada tipo de alimento tem uma quantidade de calorias, né? Uma quantidade de energia que pode ser fornecida por eles ao nosso organismo. E essa unidade, caloria, ela se refere à quantidade de calor necessária para elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Ou seja, se eu tiver 1 grama de água a 14,5 graus Celsius, se eu aquecer essa quantidade para 15,5, eu estarei fornecendo 1 caloria de energia. Na termoquímica,
a gente vai usar bastante o termo quilocaloria, que é 1000 vezes uma caloria, ou seja, 1 quilocal é igual a 1000 cal, 1000 calorias, certo? Uma outra unidade que é bastante comum para a gente é o joule. Então, como várias formas de energia se equivalem, ou seja, têm uma equivalência, acabam se transformando de uma para outra, dependendo do país, da localidade, de quem está fazendo a medida, a gente precisa entender alguns fatores de conversão. Por exemplo, uma caloria equivale a 4,18 joule. Essa unidade erg, ela não é muito utilizada, por isso a gente não vai fazer uso dela durante essas aulas. Então, eu coloquei só para título de conhecimento, mas a gente vai usar muito caloria e joule e, consequentemente, kilojoule, né? Que é 1000 vezes um joule, certo? Um fato interessante e importante aqui trata-se da quantidade de calorias por tipo de alimento, por exemplo. Quando a gente tem carboidratos ou glicídios, em média, a gente vai ter uma quantidade de quilocalorias por grama de 4 quilocalorias por grama, ou seja, massas, pães, alimentos ricos em amido, como arroz, milho, batata, açúcares, frutas, todos esses alimentos que são carboidratos, eles têm normalmente uma quantidade de 4 calorias, quilocalorias. Normalmente a unidade correta é quilocaloria, mas os nutricionistas e as embalagens tratam isso de calorias. E só para que vocês lembrem, a dieta normal de uma pessoa equivale a mais ou menos 2.000 calorias, né? Dependendo da pessoa pode ser mais ou pode ser menos, depende do porte físico. Então, voltando aqui, os carboidratos fornecem essa quantidade, né? Eles são a fonte de energia mais abundante que a gente tem, né? Tanto é que vejam a variedade de alimentos que a gente tem carboidratos. Além disso, eles são indispensáveis para o nosso organismo, né? A glicose, por exemplo, mantém a integridade funcional do tecido nervoso e é uma fonte de energia extremamente importante para o nosso cérebro. Aí nós temos as proteínas, no geral as carnes, né? Carnes, peixes, ovos, algumas leguminosas como feijão, soja, lentilha, elas já fornecem uma quantidade de energia maior, cerca de 5,2 quilocalorias. Elas desempenham uma função estrutural. As proteínas elas são as macromoléculas responsáveis pela formação de tecidos, de órgãos, de várias partes do nosso organismo. E nós temos aqui, por fim, as gorduras ou óleos, os lipídios. Eles fornecem mais que o dobro aqui, um pouco mais que o dobro dos carboidratos, por exemplo, quase o dobro das proteínas. Óleos, azeites, manteiga, margarina, maionese, chocolates, oleaginosas como castanhas, amendoim, nozes, elas atuam na forma da camada subcutânea de gordura que isola o organismo e preservam o calor do nosso corpo, mantendo a temperatura constante e também ajuda a manter os órgãos e os nervos no lugar, né? Protegendo-os contra choques e lesões. Então são também extremamente importantes para que a gente se mantenha com a saúde ok, certo? Então, vejam como a termoquímica é importante e, por conta disso, ela tem um espaço muito grande, tanto na parte da química quanto na parte da física também. Na próxima aula, a gente vai tratar dos calorímetros e de classificar alguns tipos de reação e como que elas são formadas a partir de processos que liberam ou que absorvem energia na forma de calor. Ok? Então, por agora a gente para aqui.